Então, Luís, bem-vindo. Obrigado, Obrigado por teres aceito o nosso convite. gostei meu. Ahm, Bombeiro de segunda, 15 anos oficiais na associação. Em 2007, quais é que foram as tuas motivações para te inscreveres como bombeiro? Bom, eh, vamos dizer que tinha muitas motivações. A minha família praticamente estava toda nos bombeiros. Acabei por um bocado crescer nestes corredores. Uhum. Tinha o pai, tinha o avô, tinha tios, tinha e outras pessoas amigas que também eram bombeiros. Acabava por vir aqui muitas vezes aos bombeiros. Quando eu entrei para cá já era conhecido de toda a gente. É o filho de Luís, é o filho de Luís, é o neto dos Amarelos. E ficou por ser um bocado puxado pela família, não é? Uhum. Se já havia assim um bichinho na altura quando vim para cá, uma coisinha levezinha. Vamos dizer que se calhar foi um gosto adquirido ao longo dos tempos, à medida que fui descobrindo o que é o universo dos bombeiros, acabei por ir ganhando algum gosto. Claro que o espírito de sacrifício que Uhum. ao longo do tempo isto foi exigindo, leva-te a teres um gosto especial porque lutaste um bocado por isto, não é? Claro. E então isso é que influencia que tu, na altura, tinhas um bichinho, passaste a um grande gosto por andar cá e por fazer parte dos bombeiros de paredes. O facto de teres crescido aqui dentro dos corredores, digamos que permitiu não teres aquele choque do que é que seria efetivamente a realidade. Apesar disso, sentiste alguma diferença entre aquilo que é a visão de quem está de fora e de quem efetivamente faz parte da associação? Sim, não senti um choque tão grande, é verdade, já conhecia um bocado aqui os cantos à casa, já conhecia as pessoas, já sabia a quem recorrer, Uhum. vamos dizer assim. Se há um choque mesmo assim com base no que é a visão de fora e o que é estar cá dentro. Porque hum, vá lá, o dia a dia, a operacionalidade, o facto de fazeres formação cá dentro, o ir para a rua, são coisas que a grande maioria das pessoas não tem noção do que acontece no dia a dia, Uhum. só se estiverem presentes como transeuntes na via Sim. ou assim no género, é que conseguem perceber o que é que se vai passando. Eu sinto, por exemplo, que muitas das iniciativas que a associação vai fazendo, que vai apresentando um bocado o que faz para o público em geral, que mostra um bocado isso, mas é impossível ter uma completa noção do, Uhum. do que se passa cá dentro, não é? Uh, Portanto, ajudou a conhecer já os cantos à casa, mas pronto, também é isso também apimenta a coisa e que Claro, faz com que nós gostemos, não é? É o claro. saber como isto funciona cá por dentro, sim. Uhum. Todas essas formações, como é óbvio, retiram algum tempo. Sim. Como é que é conciliar a vida pessoal e a vida do voluntariado? É preciso ver ao longo dos anos, não é? Uhum. Eu entrei para os bombeiros com 14 anos, Uhum. não é? E neste momento tenho 32 anos feitos. Eu passei por uma altura em que era um rapaz que andava na escola, não é? Fiz faculdade, comecei a trabalhar e agora tenho família, não é? Portanto, ao longo destes anos acaba por ter diferentes perspectivas nesse aspecto. Se formos ver em tempos de escola, eh, claro que enquanto estavas na escola não dava, mas também que grandes preocupações ou que grandes responsabilidades tu tens quando és adolescente. Não tens assim grandes responsabilidades, por norma. Quer dizer, pelo menos eu era um desses Sim. casos, vamos dizer assim. Conciliar não era difícil, não era difícil, até era uma ocupação, vamos dizer assim. Uh, eu cresci numa família em que tinha a minha mãe que dizia eu saber não ocupa lugar, não é? Vir fazer formação ou vir conhecer um bocado mais de alguma coisa era sempre um gosto. Para além de que sempre aquele sentimento de que eu se fizer aqui, eu se aprender aqui, eu vou para a rua e sei Uhum. fazer as coisas, não é? Por aí. Quando evolui para os tempos de faculdade, se há aqui uma pequena alteração. Também vamos dizer que se calhar que em tempos de faculdade queres um bocado também viver a vida, Sim. queres um bocado viver esses tempos, não é?
Pronto, e quando tu começas a trabalhar, conciliar isto, não é difícil numa instância como eu estou agora, não é? Quando eu comecei a trabalhar em Lisboa e aí sim foi difícil conciliar. E por isso é que também 15 anos feitos, apesar de ter entrado em 2007. Mas quando comecei a trabalhar aqui na zona do Porto, a conciliação era praticamente similar ao que era conciliar nos seus tempos de estudante. É igual, os fins de semana, os dias à noite, após o trabalho, era sempre a altura em que conseguia-se mais conciliar. Agora, desde que se é marido e pai, não é? É uma ginástica, vamos dizer assim, é preciso ter uma boa retaguarda familiar. Acho que essa é a parte-chave da coisa. Recorrer aos avós, a esposa, Sim. não é? A esposa não é bombeira, portanto não acaba por não por também não ser. Há aqui outros colegas nossos que são bombeiros e que ainda dificulta mais a coisa. Mas nesse aspecto, felizmente, tenho uma boa retaguarda familiar. Tanto os meus pais, como a minha sogra, como a minha esposa apoiam no que eu faço e gostam que eu faça isto. Portanto, não é uma grande dificuldade nesse aspecto, mas é preciso sempre fazer a ginástica, sem dúvidas. Reparando agora um bocadinho aqui o teu tempo de estudante universitário, alguém que nos possa estar a ver e é estudante, sentes que a vida de bombeiro tem algum impacto naquilo que é a disponibilidade para o estudo? Acho que não. É assim, eu falando aqui, e se calhar por esta casa, um bocado por esta casa, a pessoa está aqui, imagina que até passas aqui um domingo de serviço, ou estás aqui à noite de serviço. Há serviço, ponto final, e isso é a prioridade. Nós estamos aqui para atender às ocorrências, mas normalmente quando estamos por aí, há sempre tempo para tu sentares um bocadinho, vais estudar um bocadinho. Portanto, eu não acredito que tenha um impacto negativo. Claro que mais para umas áreas do que outras poderá ter mais correlação a estar nos bombeiros, para quem trabalha nas áreas da saúde, por exemplo, não é? Sim. Eu acho que aí até tem um impacto positivo, acrescido, não é? Sim. Vamos dizer assim. Para as restantes áreas, é uma questão de gestão de tempo, não é? Certo. Acaba por ser por aí. E mais uma vez, é mais exigente, apesar de ser mais exigente nos tempos de faculdade, em ensino superior, existe um bocadinho mais de tempo, o nível de responsabilidades é aquilo. Só tens que conciliar com mais outra responsabilidade, que é a de bombeiro, conciliar a tua vida. Quando tu tens um trabalho, aí já é mais complicado, é o teu ganha-pão, às vezes tens que passar 2 vezes, não é? De 2, 3, 4 vezes, mas aqui na questão de faculdade, acho que não é um grande problema. Mais uma vez, gestão de tempo. Certo. Ao longo destes 15 anos, foste guardando muitos momentos marcantes? Alguns. Claro que quem está cá diariamente está a ter N deles para conseguir aqui falar. Momentos marcantes, no meu caso. Há um que eu não estive presente, não é? Na altura, mas que eu ouvi muita gente a falar na altura. Eu ainda era, na altura ainda era cadete, quando esse momento se passou. Houve há uns anos atrás aqui um acidente com muito impacto mediático e foi uma coisa difícil. Ali nos lados de Penafiel, na variante de Cavalon, em que morreram 7 raparigas, e aquilo era uma coisa muito pitoresca na altura, e eu ouvia as pessoas a falar e descreviam aquilo como um verdadeiro horror. Foi uma coisa que acaba por marcar, não marca tanto como marcou essas pessoas, obviamente. Eu não estive presente naquilo, naquele acidente, mas de facto é uma coisa que acaba por ser marcante. Com certeza há outros momentos. Agora aqui eu vou puxar para a cabeça para me lembrar, mas pá, sei lá. Por exemplo, incêndios fora de zona, talvez. Há aqui momentos que,
às vezes eu agora põe-me a recordar e um gajo pensa, hoje em dia era impossível uma coisa destas acontecer. Nunca na vida nos deixariam fazer coisas deste género, não é? Quando uma pessoa saía para fora de zona, e lembro-me que uma vez fui para Amarante com o Serafim, o Coveiro, não é? E com o falecido 24. Fomos os três num VLCI para lá e andávamos em Amarante, já não me lembro bem qual é que era a freguesia, e então aquilo estava a arder, andava a arder no meio das gestas, e as gestas eram muito altas. O que acontecia? Tu debaixo das gestas conseguias andar, então a pessoa andava com a manga rígida do VLCI por baixo das gestas, a falar por cima e tu andas ali por baixo, ias apagar no sítio, estás a ver? Hoje em dia pensavam, nunca na vida te deixariam ir para um sítio deste, nunca na vida, com toda a preocupação que há de segurança dos incêndios hoje em dia, e eu sinto mais isso desde que aconteceram os incêndios de Pedrógão, não é? Nunca na vida te dizem, opá, comete uma loucura e vai por ali, não é? Eu acho que nenhum comandante na altura também te dizia isso, mas se calhar acontecia e eles sabiam e pronto, olha, correu bem. Sim. Não é? Hoje em dia era impensável sequer tolerarem uma coisa desse género. É uma coisa marcante por isso mesmo, porque tu andavas ali em contacto com o fogo, não é? Ele arder por cima de ti e tu lá por baixo a acabar por ir a apagar a coisa na origem, não é? Por aí. E muitos mais. E muitos mais. E muitos mais. Isso também demonstra um bocadinho daquilo que é a evolução dos tempos, a própria evolução a nível de cenários do conhecimento dos próprios bombeiros. Claro que, efetivamente, com 15 anos, sentiste esta evolução, marcada só neste período, mas tentando recuperar aquilo que é um bocadinho do pré-2007, da tua entrada, e após a tua entrada, quais é que são as maiores diferenças, ou aquilo que marca mais a nível de, mesmo a próprio conhecimento, os próprios equipamentos utilizados pelos próprios bombeiros, que diferenças é que sentes que são notórias e que efetivamente faziam sentido ocorrer? Ok. Acho que o primeiro tema inegável é o pré-hospitalar. O pré-hospitalar, e eu sei um bocado como é que era antes de 2007 e ainda assim apanho um bocado isto. Os bombeiros em geral não tinham grande formação para pré-hospitalar. E eu vou-te dizer que quando eu entrei, o TAT não era um curso comum. Não era um curso comum. Eu fiz, quando entrei logo, havia uma escola que estava a terminar na altura e apanhei o curso deles e felizmente consegui ainda fazer curso com eles. Também o TAT na altura eram 120 horas, vocês verem, hoje em dia não chega a essas 120 horas, não é? E então havia muito aquela coisa de chegar, carregar e levar para o hospital o mais depressa possível. Muito à base disto. Havia material, o material se calhar era mais rudimentar, não havia prática de técnicas, não é? Tinhas uma vítima de um acidente de viação. Ter o cuidado, pelo menos, de estabilizar a vítima, de a retirar com o maior cuidado possível do veículo e colocá-la num meio adequado para transportar para o hospital, seja maca coquil, o próprio plano duro, que usava-se muito antigamente, e não havia muito essas práticas. E eu noto que os meus primeiros anos de bombeiro, que houve uma enorme transformação nesse sentido. Tanto que eu acho que foi alguns em 2009 ou 2010 que houve, de uma forma geral, uma atribuição do TAT para todo o corpo ativo, em que houve a decisão de que toda a gente tem que ter TAT, toda a gente tem que estar formada com formação mínima para poder acorrer a emergências pré-hospitalares. Sempre que o TAT foi sempre insuficiente, e continuo a achar que hoje em dia é insuficiente para emergências pré-hospitalares, mas baby steps, não é? Temos um cenário, um panorama geral do país em que o nível de formação das pessoas é baixo, não é? Então tens de começar a trazer as pessoas para um nível que tu queres, e tem que ser aos poucos, não é? E isso compreende-se naturalmente.
Então, essa é das maiores diferenças que eu noto, o de antes e o depois. Outra diferença, se calhar, pá, a nível de materiais também, de equipamentos de proteção individual, havia muito aquela prática de em que os equipamentos de proteção individual, especialmente, se calhar, é capaz de acontecer em todas as casas, mas aqui acontecia com certeza absoluta, havia muita partilha de equipamento de proteção individual. E uma pessoa recorda-se que ali nos corredores desta casa existiam uns cabides onde tínhamos pendurado casacos Nomex. Sim. Não havia calças Nomex, não havia botas Nomex, havia capacetes de urbano, mas eram uns capacetes, vamos dizer, se calhar um bocadinho mais para o rudimentares, comparado com o que nós temos hoje em dia. Os capacetes são muito bons hoje em dia, e antigamente eram uns capacetes simples, com uma viseira de plástico que baixava, aquilo que é capaz de derreter tudo quando vá-se com altas temperaturas. E hoje em dia, cada bombeiro tem o seu EPI. É mais higiênico, não é? Sim. Cada bombeiro é responsável por manter o seu EPI, verdade. Não tens o problema de que, epá, olha, tens um incêndio, o EPI vem completamente sujo, é preciso ir para lavar, e agora equipamento suplente para conseguires acorrer a outra ocorrência se houver a seguir. Não havia na altura, não é? Tu tinhas que fazer uma certa gestão, se calhar até havia um homem que estava menos sujo e tal, e até o colocavas para outra ocorrência e depois lavavas quando os outros estivessem devidamente higienizados, não é? Pronto, hoje em dia não, diria que não há esse problema. Surgem coisas como o EPI florestal. Não havia EPI florestal, era uma farda número 3, na altura é número 3, que se chamava, hoje em dia é farda número 2, que se usava, na altura o Aldoma, não existia, o polo existia, mas não existia pelo menos o polo de manga comprida, e é assim como se ia para os incêndios, com os capacetes florestais. Os capacetes florestais acho que foi das coisas que menos transformação sofreu desde então. E acho que em termos de EPIs e de materiais para proteção individual foi isto. Claro que a casa foi evoluindo no que toca depois a equipamentos de combate a incêndios. Se há uma evolução muito notória, se calhar temos equipamentos um bocadinho mais especializados em algumas áreas, mas no resto acaba por ser um bocado mais ou menos igual ao que eu via e ao que eu assisti quando entrei para cá. A diferenciação de um VUSI ou de um SAT, mais ou menos o mesmo. Temos um bocadinho de material mais especializado. Se fores um SAT, tens escoras, tens aqueles macacos para levantar pesos absurdos, um material pneumático existia na altura, mas um grupo energético sempre existiu. O carro que existia cá, hoje em dia é o Val, tinha todo esse material e vamos dizer que se calhar que foi do material que em termos de funcionalidade menos alterou. É mais leveiro hoje em dia, ok? O material antigamente era muito pesado, usar uma tesoura ou um expansor para fazer desencarceramento era cansativo, então tinha que se andar sempre a revezar entre os operadores de ferramentas. Hoje em dia, felizmente, é muito mais leve, não é preciso fazer um esforço descomunal para usar, mas acaba por ser isso. Pronto. O parque automóvel acabou por si também renovando, claro, felizmente também. Se calhar não tanto como nós queríamos, não é? Mas pronto, a seu tempo acho que vamos conseguir também ir renovando. Acho que é isso. Temos também as diferenças que, pelo menos, que me ocorrem assim de repente. Se me permites recuperar o episódio do incêndio em Amarante, Sim, correram um risco, não é óbvio. corremos um risco, sem dúvidas. A percepção desse risco estava naquele momento ou agora é que olhas para trás e tens noção disso? Não, estava naquele momento. Estava no momento. Estava no momento mesmo. Chama-lhe a maluqueira. São daquelas maluqueiras que dizemos muitas vezes não tenhas essa maluqueira, mas no momento da verdade, tipo, isto é para cortar. É para cortar e era para dar ao pé e tentar cortar a coisa de evoluir dali. Que é um bocado aquele sentimento que
que muitas vezes até nos dá um bocadinho de gosto de andar cá, é de tu estás ali naquele momento e pá, isto é para matar o mais depressa possível, e eu sou aquela adrenalina no sangue, não é? Pronto, isso acho que no momento da adrenalina às vezes tomava-se assim umas decisões, às vezes já vamos, bora, Uhum. não é? Que é uma coisa que com os anos acabas por aprender a equilibrar. E agora, sendo pai, acredito que ponderas muito mais. Claro, sem dúvidas. Mas eles também eram pais na altura, não é? Sim, Lá sim. no fundo. Mas lá está, também não podemos ignorar a experiência. Eles que olharam para aquilo e disseram: isto é tranquilo, está controlado, Uhum. vamos avançar, e conseguimos também nos aperceber se algo não estiver a correr tão bem. E eu sentia que eram pessoas que de facto que já gozavam alguma experiência em termos de casa e que eu podia confiar no discernimento deles. Eu era o mais ou menos graduado de todos, não é? E confiava no discernimento deles. Estes 15 anos tiveram algum impacto naquilo que tornaste hoje? Olhando para trás, o que é que tu sentes que marcou mais e que te moldou mais na pessoa que te tornaste? Ahm, Se calhar o espírito de entrega, de sacrifício. Acabo de sentir isso muitas vezes a nível de trabalho, Uhum. vamos dizer assim. Às vezes, a nível de trabalho, temos uma entrega difícil, ou um momento em que temos que fazer um esforço adicional, é preciso ficar até mais tarde, é trabalhar, porque temos que entregar isto. E o espírito de sacrifício vem muito, eu acho que muito influenciado daqui dos bombeiros de Paredes, da minha experiência enquanto bombeiro. Também não é de negar que muita da, se calhar, da empatia que a pessoa sente, de ver o outro lado, de pôr-se no lugar do outro e perceber o que é que aquela pessoa está a sentir, o que é que aquela pessoa está a passar, surge muito de ver muitas situações aqui dos bombeiros, e são muitas situações diferentes ao longo dos anos, especialmente em pré-hospitalar, ver pessoas com problemas totalmente diferentes, e isso dá uma perspectiva diferente do que às vezes vais pela rua, vês a pessoa e dizes, até comentas e dizes alguma coisa sobre a situação daquela pessoa. Quando vês essas pessoas em situações como as que nós vemos, às vezes em situação pré-hospitalar, acabas por desenvolver outro tipo de empatia. Acabas por compreender, e se calhar a tua ação é diferente quando tu te paras com outras pessoas nas mesmas situações no futuro, não é? Eu acho que isso nos torna melhores profissionais, ajuda-nos também a atuar de melhor forma nas situações de socorro. Ótimo. Temos agora aqui uma imagem, convidava-te a vê-la. Recordas-te Vagamente. vagamente? E isto, 17 anos, talvez? 16, 17 anos, talvez. 2008. Entre 15 e 16, talvez. É possível. Se o Luís de hoje pudesse falar com o Luís da imagem, o que é que o Luís lhe diria? Arrisca mais, vive mais a vida. É isso. Nunca é para deixar o voluntariado. E nunca deixar o voluntariado, sim. Uh, Se calhar não tinha feito aquela pausa. Eu gosto de lhe chamar pausa, na altura nunca pensei que fosse ser uma pausa. Eu estive à volta de um ano fora dos bombeiros de Paredes, depois acabei por reingressar novamente. Se eu lhe pudesse dizer, daqui a uns anos vai-te passar pela cabeça e vais fazer, não saias. Não saias. Ser um bocadinho mais persistente. Era o que eu tinha dito. Felizmente eu podes fazer. mas era isso que eu se calhar lhe dizia. Se pudesse ser uma coisa, era isso. Obrigado, Luís. Nada, ora é essa.